Thales agora há pouco falou sobre a articulação em Brasília, né? A liberação de recursos é importante nesse momento para o Rio Grande do Sul. A gente vai tratar sobre esse e outros assuntos a partir de agora com o líder do governo na Câmara, o deputado Zé Guimarães. Ele está conosco para essa entrevista ao vivo aqui no UOL News. Foi o Thales Faria que intermediou essa entrevista com o Zé Guimarães, com o líder do governo na Câmara. Por isso, assim que a nossa tela estiver pronta aqui, o Zé Guimarães vai aparecer e eu vou passar a palavra para que o Thales faça a primeira pergunta ao líder do governo. Primeiro, desejo boa tarde. Tudo bom, líder? Seja bem-vindo. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Ricardo. Hoje que é um prazer revê-lo. Boa tarde, Thales. Thales, eu vejo ele todo dia perambulando pelo Salão Verde. Perturba bem, viu? Esse gasta sola de sapato. Minha, Vai lá, Thales. Gasta muito. minha Ele função, trabalha muito. É bom você dizer aí pro pessoal do UOL que ele trabalha muito, Diego. Ele trabalha pra caramba lá. obrigado, deputado. Depois eu passo um pix para o senhor agradecer. Tá bom. Vai lá, fica à vontade para a primeira pergunta, De- Thales. Deputado, o senhor não tá, o governo não está com medo de sofrer muita pressão para a gastança dos parlamentares, sobretudo, usando um pouco essa questão do Rio Grande do Sul? Hoje mesmo já teve que liberar aí algumas emendas, já tá liberando aí, foi votado aqui a liberação de emendas, não só para o Rio Grande do Sul, como em outras situações. Quer dizer, o governo não está com medo é o que eu falei antes, a chuva cai, a água cai do céu, a chuva cai do céu, mas dinheiro não cai do céu. E, de repente, pode haver algum problema fiscal aí, não? Ô, Thales, primeiro, assim, o governo não pode ter medo de gastar para acudir o estado do Rio Grande do Sul. Hoje, o governo liberou 50,9 bilhões de reais em várias ações para o Rio Grande do Sul. Apoio aos trabalhadores assalariados, liberação de benefícios sociais, né? Socorro às empresas que foram destruídas, socorro aos trabalhadores e trabalhadoras da zona rural e socorro ao Estado fiscalmente arrebentado, como todos nós sabemos que é o Rio Grande do Sul e aos municípios. Essas ações do governo só foram possíveis por conta do decreto legislativo que nós aprovamos na segunda-feira à noite, restritamente para o Rio Grande do Sul. O governo não vai quebrar seus compromissos com a questão, o arcabouço que nós aprovamos, nem tampouco com gastança desenfreada. Eu vi uns comentários esses dias, de segunda, de domingo, sábado para cá, o pessoal do mercado financeiro preocupado porque é que nós íamos aprovar o decreto. Nós vamos deixar as pessoas morrerem dentro da água do Rio Grande do Sul? Nós vamos deixar as pessoas morrerem de fome? Nós vamos deixar o Estado se arrebentar? Porque lá não como o Haddad me disse numa reunião, milhões não fazem nem cócega. Tem que ser bilhões, o Estado está destruído econômico e socialmente. Portanto, o gasto do governo, Thales, é exclusivamente para atender às demandas por conta do estado de calamidade em 451 municípios gaúchos. O PLN que nós aprovamos, as outras despesas já estão previstas no orçamento, não tem nada de extraordinário. Emendas que são pagas, tudo isso está dentro daquilo que nós aprovamos no ano passado na LOA. Portanto, é tudo dentro do previsto. Evidentemente que o Brasil vai ter que se superar agora, porque as enchentes do Rio Grande do Sul vai causar um gasto adicional de alguns bilhões. E nós não podemos ter medo de gastar para atender as vidas que precisam ser salvas e o Estado ser reconstruído. É isso que nós temos que fazer. Para isso, o governo não tem medo de gastar. Por exemplo, o Lula está agora em Alagoas anunciando a conclusão do canal do Agreste. É recurso já previsto no PAC, não é despesa nova. Eu vi um comentário que é gastança, não, é levar água para o sertão nordestino. Todas as obras do PAC já estão previstas no orçamento de 2024. Portanto, não tem gastança, tem aquilo que é necessário para salvar a economia gaúcha. Deputado, uma coisa que me chamou a atenção hoje, na liberação desses 50 bilhões que o senhor falou e que são necessários para o Rio Grande do Sul, é que é exatamente o mesmo valor que foi dedicado às emendas de relator na Câmara. É exatamente o mesmo valor. A pergunta que eu faço, Guimarães, a gente se conhece há muito tempo,
Não está acontecendo na Câmara já há algum tempo, com essa história, primeiro do orçamento secreto, depois emenda de relator. A Câmara virou uma Câmara municipal, é um dinheiro que é distribuído sem controle, cada deputado manda para seu reduto eleitoral, e com isso não se fazem as obras estruturantes que o país precisa. E aí acontecem tragédias como essa. Quer dizer, cada um manda um pouquinho para o seu quintal, né? E não há um planejamento nacional, né? O governo está de mãos amarradas para planejar investimentos no país. O senhor não concorda com isso? Não Veja, está na hora de Ricardo, mudar esse esquema? o governo anterior deformou a relação com o Congresso e permitiu que o Congresso se apoderasse do orçamento da União para construir os orçamentos, dentre eles o chamado orçamento secreto que o Supremo Tribunal Federal revogou. Hoje, pelo menos, está tudo feito com transparência. Evidentemente que esse empoderamento exagerado do Congresso, ele não é bom para o chamado presidencialismo de coalizão, que é o que nós temos aqui. Nós temos um governo eleito, maioria do Brasil, que elegeu o Lula, e temos uma ampla minoria no Congresso Nacional. De 513, os partidos que apoiaram o Lula elegeram 130 e poucos deputados. Como é que você vai governar? Então, esse ciclo político que foi constituído, o Brasil de hoje, Ricardo, nem é o de 2003, que você lembra quando o Lula começou a governar em 2003, e muito menos o Congresso. Está tudo diferente. A começar porque hoje nós temos uma direita organizada ideologicamente, que disputa, produz uma rede de fake news jamais vista na história. Até no Rio Grande do Sul, eles estão produzindo um verdadeiro absurdo, uma rede absurda de mentiras, com histórias furadas e perversas, como eu vi agora o general do Sudeste lá falando, do Sul falando, do Exército, que está coordenando as ações do Exército lá no Rio Grande do Sul. Portanto, tem esse exagero. Eu acho que nós temos que concluir essa fase. O presidente Lula tem me recomendado na Câmara a dialogar com todo mundo, mas evidentemente que agora tem 3 providências que podem e devem ser tomadas. A primeira delas, a orientação que nós demos é que todas as emendas da bancada gaúcha fosse direcionada para as enchentes, ou houvesse uma remodelação, as emendas, os parlamentares que quiserem alocarem para atender às demandas de recuperação das suas cidades. Coincidentemente, cidades isso foi aceito? Eleitoral de outro. Hein? Isso foi aceito? Isso foi aceito? Quando eu fiz o apelo na reunião dos líderes de segunda-feira, todo mundo aceitou. Precisa ver como é que está. O governo abriu o sistema para realocar. O governo, aliás, isso aí está fora, porque se os parlamentares gaúchos eles fizerem isso, é mais 1 bilhão e 60 milhões que vai entrar para atender as demandas dos municípios. 1 bilhão é os 5% das emendas, não? Das emendas individuais. Estou falando das emendas individuais. Das emendas individuais. 5%, eles aceitaram. 5% Bom, foi o que nós conversamos, que evidentemente cada um vai definir se faz ou não. Portanto, mas não são todas as emendas, né? Não são todas as emendas, até porque nós não vamos tirar as emendas de outros estados, das emendas dos 31 deputados federais gaúchos. Então, 5% das emendas dos deputados federais gaúchos. Eu não sei se é 5%. Mas são todas as... Houve uma orientação, os deputados federais podem indicar até 52 milhões de reais. A orientação que nós demos na reunião dos líderes com o presidente Arthur Lira é que o governo federal abriu o sistema para que os parlamentares realocassem aquilo que já estava alocado, para atender a emergência do Estado. Portanto, isso que nós fizemos, que é uma outra ação importante. A segunda, Ricardo, é que nós estamos fazendo um esforço grande para vincular as emendas, sobretudo as emendas de comissão, que não são as emendas individuais, aos programas do PAC, aos programas já existentes do governo, dentro do planejamento do governo, porque isso ajuda o governo, ajuda o Estado, ajuda o país. Então, também tem vários parlamentares colocando emendas para, por exemplo, tudo vai 50% para a saúde. Então, eles podem alocar naquelas obras que estão ou sendo iniciadas ou em andamento.
A mesma coisa no MEC, no FNDE. Portanto, há um esforço para dar, em primeiro lugar, transparência e vincular para ver se a gente atenua, Ricardo, um pouco esse exagero no empoderamento do Congresso que ele aniquila no meu entendimento, com o presidencialismo de coalizão. É um esforço que nós estamos fazendo. E, evidentemente, que tudo está sendo construído, é como se diz, trocar o pneu com o carro andando. Ô líder, o governo conseguiu costurar acordos, né? Evitar aquela derrubada de vetos, pelo menos adiar. O Congresso adiou a votação e aí, dentre aqueles projetos, tá a lei das saidinhas, né? Teve um acerto, novo cronograma foi acertado de liberação de emendas, como o Thales e o senhor destacaram aí pra gente. Como é que está essa articulação, né? Azeitar essa relação com o Congresso está difícil, o Lira e o Pacheco... Perdão, o Lira já teve embates com o Padilha, públicos, né? Como é que está essa relação, essa articulação para esses vetos e a relação também do governo com o presidente da Câmara? Primeiro, Diego, que hoje nós tivemos uma sessão do Congresso muito importante para o país e para o governo. Vocês lembram, o Thales lembra que tinha um veto que era dos 5,2 bi. Nós mantivemos, o Congresso manteve esse veto aos 5,6, com o compromisso político de reconstituir, recompor os 11,6 bi. Aliás, 6, era 5,6, foram vetados e o veto foi mantido hoje, por 300 e poucos votos, e para recompor os 11,2 bilhões, que é para dividir 2/3 para a Câmara e 1/3 para o Senado. Foi uma vitória importante. A mesma coisa nós fizemos com a chamada saidinha. Botamos para a sessão do dia 28 de maio, para construir um acordo que o governo não vai abrir mão de manter esse veto, que nós vamos ter que conversar com todo mundo, estamos conversando, o ministro Lewandowski está agindo politicamente, porque nós não podemos aceitar a derrubada desse veto da chamada saidinha. A mesma coisa da Lei de Segurança Nacional e outros vetos de menor relevância. Calendário da LDO, nós fechamos. Naquilo, vejam bem, claro que as emendas de comissão é um volume muito alto, mas nós fechamos o calendário para pagar, antes da eleição, até junho, aquelas vinculadas fundo a fundo, à saúde e assistência social. Portanto, foi um bom acordo. Eu diria, Diego, que numa Câmara eleita majoritariamente conservadora, e o Ricardo participou do primeiro governo do Lula e conhece bem essa história, a relação com o Congresso. E vocês sabem o que eu tenho sofrido para conseguir aprovar. Nós não deixamos de aprovar, Thales, nenhuma matéria do governo, interesse do país e do governo em 2023. Até a reforma tributária, que é um tema espinhoso, difícil, que conflita interesse dos estados, dos entes federados, nós aprovamos e agora foi montado, já tem um calendário para os grupos regulamentares. Portanto, é uma situação politicamente adversa, mas vitoriosa. O meu sentimento é de dever cumprido. Quando dá um estresse, eu converso permanentemente com o Lira, o presidente Lula muitas vezes também conversa, e nós estamos levando, cada dia com sua agonia. É público e notório o rompimento dos dois, entre o Lira com Padilha. Mas com base nisso, nós não vamos criar mais confusão, é construir as nossas vitórias lá dentro. E devo dizer, a Câmara tem sido, nas matérias econômicas, muito mais solidária do que mesmo o Senado, porque o Senado tem aprovado matérias que têm maior impacto no governo, na questão fiscal que o Haddad sempre levanta. No caso das saidinhas, né, que o governo conseguiu adiar a decisão, pelo que a gente sabe, pelo noticiário, há um problema interno de divisão do governo. O Lewandowski está na maior batalha para manter o veto do presidente Lula. E dois ministros, o Rui Costa e o Alexandre Padilha, não querem, são contra, que acham que o governo vai perder de qualquer jeito e não quer criar mais problemas com o Congresso. Como é que o senhor, como líder, né, do governo, consegue atuar para conciliar isso? Eu vou atuar, Ricardo, eu vou defender, estou atuando, articulando, defendendo para manter o veto. É a orientação que eu recebi diretamente do presidente Lula. E ontem o próprio Rui Costa também, anteontem, na hora da votação do projeto, aliás, na preparação do voto do veto, da votação dos vetos, chamava a atenção. O presidente Lula tem uma posição clara, posição democrática. Aliás,
O que ele está fazendo vem mesmo lá do governo médio, do governo Figueiredo, a saidinha. O cara que tem, não é liberar bandido como eles dizem, né? O cara que tem o direito, né? Ele tem com tornozeleira e tudo, é só o direito de visitar a família, poxa, não é? Isso não é um inferno, não. Não é para soltar bandido. É para aqueles que já gozam desse direito. O presidente Lula não abre mão, porque é uma posição republicana dele consolidada, de proteção do sistema prisional. Porque vocês imaginem o que vai acontecer, vai ser uma crise no sistema presidencial brasileiro. E a orientação que eu recebo, Ricardo, eventualmente, qualquer ministro que venha encaminhar o contrário, eu vou orientar o que o presidente Lula está pensando, orientando, e o veto dele foi muito fincado nesses objetivos. Líder, o senador Sérgio Moro subiu na tribuna para dizer que, olha, com esse adiamento que foi acertado entre governo e oposição, os presos vão poder ter saidinha no Dia das Mães. Então, a partir de agora, o governo federal é o responsável se ocorrer algum crime sério, alguma coisa mais pesada no Dia das Mães por causa dessa saidinha. Isso faz o governo temer alguma responsabilização, esse tipo de discurso dele, jogando a responsabilidade sobre o governo? É exatamente o contrário. A saidinha da forma que eles querem proibir vai criar um caos no sistema prisional brasileiro. Portanto, o sistema atual está vigente. Mesmo que a lei fosse aprovada hoje, que o veto fosse derrubado, né? Aí tem um prazo, não tem impacto nenhum. Porque também, Thales, eu nunca vi uma rede de mentiras tão grande quando alguns parlamentares sobem a tribuna do parlamento. Eu até brinco. Acho que o mar onde caiu Ulisses Guimarães treme, que o Ulisses Guimarães, aquele plenário Ulisses Guimarães, foi palco, Ricardo, de grandes momentos da democracia brasileira. Eu fico muito triste quando eu vejo alguns pronunciamentos lá completamente desprovido de qualquer compromisso com a democracia, com a república, com a coisa pública. E ali virou um palco de, muitas vezes, produzirem fake news para levarem para as redes sociais. Isso é crime. Por isso que eu sou defensor intransigente, que quem cometeu os crimes, quem tentou derrubar o governo, atingiu o parlamento, atingiu o executivo judiciário no 8 de janeiro, tem que ser punido exemplarmente, porque a democracia ninguém brinca com ela. Os governos são eleitos dos marcos da democracia. Portanto, eu lamento esse tipo de discurso, porque ele só contribui para a ampliação dessa rede de fake news que hoje é o sustentáculo do fascismo e daqueles que não têm compromisso com a democracia e que tentaram derrubá-la no dia 8 de janeiro.